Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui para primeiras impressões, sim, de um anime que destruiu todas as pessoas. Deixou quem assistiu o primeiro episódio no chão, chorando, acabado, sofrendo. E será que esse anime vai continuar enfiando uma faca no nosso peito a cada episódio? Se depender do histórico da autora, pode ser que sim. Tô aqui para falar de Fumetsu no Anatae, ou To Your Eternity, um anime que acabou de estrear nessa temporada, já saiu um episódio até esse momento que eu tô gravando, e é uma adaptação de um mangá da mesma autora de Koi no Katachi, ou A Voz do Silêncio, ou o filme que fez muitas pessoas chorarem. Mas eu diria que o primeiro episódio desse anime me emocionou mais rápido, pegou fundo, porque ele fala da existência, ele fala da vida, ele fala do aprendizado através de uma premissa que parece extremamente simples, mas o anime é extremamente eficiente para conversar com você e te fazer aprender e sentir e repensar sobre a existência junto com uma esfera imortal que chegou na Terra e tá começando a aprender o que é viver. Vai ficar meio abstrato. Se você não assistiu o anime e não tá comentando aqui embaixo pra mim, eu quero que você comente se já assistiu, já leu o mangá, o que você também achou dessa estreia. Quando eu for começar aqui a explicar o que é, do que fala, do que se trata, vai parecer muito assim, chato, contemplativo, não vou sentir nada. Se engana muito. É claro que você pode ter assistido e não ter se emocionado, tem pessoas que são uma pedra, é normal. Brincadeiras à parte. É normal que você goste ou não, como eu sempre digo, experiência é única, mas eu vou tentar me colocar aqui ao máximo para explicar o quanto a junção da animação, direção, roteiro, história e o que te entrega no primeiro episódio é muito além do que as palavras podem dizer, mas você só vai descobrir assistindo. E falando em mangá, esse é um mangá que vai ser lançado em breve no Brasil pela editora New Pop. Tem link aqui embaixo para você já ficar por dentro de todos os lançamentos da editora, inclusive link da Amazon para você comprar qualquer coisa por lá e me ajudar com uma comissãozinha. Temos também lojinha com estampas exclusivas, tem de Demon Slayer como a que eu estou usando hoje, tem também manga comprida, em breve os moletons voltam pra loja, tem quadrinho, tem Hunter x Hunter, tem Shingeki, tem Berserk, tem muita coisa, em breve tem lançamento novo. Então se quiser prestigiar o meu trabalho e se vestir muito bem, compartilhe o link aqui embaixo, compra as estampas e me marca nas redes sociais quando chegar. Sobre Fumetsu no Anatae, então, esse é um anime previsto para 20 episódios e ele já surpreendeu muitas pessoas porque ele basicamente abre 100 personagens quase, são 2 personagens que a gente acompanha, sendo que um deles é uma existência, uma esfera que é jogada na Terra com algum propósito que não sabemos qual, ou apenas para aprender sobre a vida. E quando cai na Terra em um ambiente inóspito, quase sem vida, não sei se no Ártico, mas num lugar só de gelo, essa existência cai do lado de uma pedra e logo assume a sua forma, mas não tem muito o que aprender sobre essa pedra e logo depois então cai ao lado desta pedra que era a esfera, que é a existência imortal, um lobo ferido mortalmente e que morre. A pedra, a esfera, então, assume agora a forma desse lobo exatamente igual, copiando até mesmo a sua ferida mortal. E pelos poucos segundos em que essa existência se curou, afinal de contas é imortal, ela pôde sentir a dor daquele ferimento e pôde entender agora o que era existir, o que era respirar, o que era ser um lobo, sentir o vento no pelo, sentir as angústias e os instintos, aquela coisa do animal, sentir como era andar, aprender a andar. É claro que a existência aprende tudo muito rápido, mas é aos poucos que ela vai lidar e aprender mais ainda quando encontra outro ser vivo. Nesse caso, um garoto que foi o responsável por muitas lágrimas nesse episódio, o personagem que mais rápido fez você gostar, sentir empatia e sofrer. É claro que esse é um primeiro episódio apenas, um vídeo de primeiras impressões, e eu vou trazer spoiler só do primeiro episódio. Se você não assistiu ainda, o que eu posso te dizer é assista, fecha esse vídeo, vai assistir, sinta as emoções, porque daqui pra frente eu vou comentar as coisas que causaram dor, sofrimento, tristeza, sem precisar apelar para qualquer dor, destruição, sangue ou qualquer coisa do tipo. Já assistiu? Continua. Quer ficar com spoilers? Continua. Se não, fecha, deixa o like e volta depois para me dizer o que você achou. Pois bem, existia um garoto nesse local inóspito, vazio, sozinho, porque sua família seguiu em direção a uma promessa de terras melhores. Muito longe dali, andando na mesma direção, atravessando montanhas, existiria um local com plantas, com frutas, com sabores doces que o menino nem sabia o que era o sabor doce, porque ele vivia naquele ambiente com pouca comida, precisando se aquecer e sendo difícil conseguir combustível para se aquecer. E agora sozinho, inclusive, porque a sua família foi
e ele acabou ficando com uma promessa de que a família voltaria após achar o lugar maravilhoso quando estivessem já recuperados, mas até aquele momento ninguém tinha voltado. E na verdade, com ele, alguns idosos parecem ter ficado, mas morreram ao longo do tempo por causa das condições em que eles viviam. Então imagina, sozinho e tendo perdido pessoas que ele não conseguiu cuidar. O menino tinha ficado naquela época com um lobo que acabou sendo a causa, inclusive, dele não partir para a jornada. O mesmo lobo que há pouco a gente viu morrendo ao lado da esfera. A mesma forma agora que essa existência imortal assumiu. E chegando perto do garoto, o que ele pensou? Que era o mesmo lobo. E a partir disso, que a gente vê no episódio até todo o final e a finalização que corta o peito, é essa dinâmica do menino com o lobo. E eu vou dizer que até que o lobo e, portanto, a existência imortal fica em segundo plano, porque ali ele, como o lobo não fala, ele apenas interage, aprende o que é comer, talvez crie inclusive um sentimento de empatia com esse menino, de se preocupar, de arrastar ele pra cá e pra lá quando ele tá doente, de talvez dar alertas quando fosse necessário, mas ele ainda é um lobo, ainda é um espectador, ele não vai atuar nesse episódio ainda pra história em si andar, porque a gente vai acompanhando o menino e entendendo junto com o lobo que nada fala, como meros espectadores, qual é a sua história, sobre a sua família, sobre ele ter vontade de seguir para a mesma direção que eles foram, sobre as suas expectativas, certezas, esperanças pelo menos, de que a sua família chegou naquele local maravilhoso e ainda não puderam voltar por qualquer motivo, nem que fosse pelo motivo de estarem felizes demais para poderem voltar e buscá-lo. É claro que desde o início há vários alertas de que essa história não vai acabar bem, mas dentro desse menino há muita esperança. E é bonito você ver a dinâmica dele com o lobo, embora várias vezes ele talvez se pergunte por que eu tô falando com esse lobo, mas é a única pessoa, na verdade, o único ser vivo que restou para ele conversar. Mesmo que aquele não fosse o lobo que ele acreditava, que ele conhecia, que fosse apenas uma existência que copiou a sua forma, a existência aprende muito rápido a se comportar como aquele ser se comportaria. E a gente torce pelo garoto desde o início. Ele parte para a jornada, se a equipe fala chega, tá muito difícil conseguir me aquecer, continuar aqui, eu vou chegar naquele local que a minha família também chegou. E ele vai partindo junto com o lobo imortal, para sua missão, para chegar na Terra Prometida. E ele vai e ele passa por pedras que tem uma seta apontando sempre para o caminho certo e ele vai se enchendo de esperança. E a gente tem alguns takes bonitos, a paisagem branca e eles seguindo e eles dormindo juntos e tudo dando certo até que o menino de repente cai. Ele se distrai, cai naquelas camadas de gelo que são muito fininhas e ele fica com a perna ferida. Imagina um menino sozinho no frio, sem qualquer medicamento, sem qualquer ajuda, sem nada. Mas ele não para. Ele tem perseverança, ele tem esperança, ele quer continuar, ele é corajoso e você fica, meu Deus, as coisas não estão dando certo. E o anime, ele te faz sofrer junto, porque você vai naquela jornada vendo a passagem de tempo, porque tem essa trajetória de começo do dia, eles dormem, você consegue entender que dias e dias se passam, você consegue entender que o lobo cada vez mais percebe que há algo errado com o menino. A gente tem alguns closes rápidos, sutis, mas muito expressivos na perna dele, enfaixada com o machucado, que cada vez mais se incha, não deixa de sangrar, e ele que vai ficando cada vez mais vermelho, as pontas dos dedos estão vermelhas por quê? Porque tá congelando praticamente, porque é um ambiente muito frio. E ele vai ficando vermelho também para além da ponta do nariz, porque ele começa a ter febre por causa do seu machucado que está infeccionando. Ele quase não consegue andar. E mesmo assim, ele tem esperança e você fica, ele vai chegar. Vai dar tudo certo, porque eu vi que esse menino, ele tá na divulgação, então ele vai sobreviver. Não demora muito pra gente entender o que vai acontecer de verdade. Quando o menino chega num ponto em que uma pedra com a seta está riscada como um aviso, não vá, não é bom. Há vários restos, destroços de carroça, de passagem de pessoas que ali se machucaram, tombaram, morreram. Ao longo do seu caminho, tinham várias mensagens, várias pistas de que pessoas passaram, sobreviveram, deu certo. E ali era um monte de sinais de que a coisa não vai dar. De que não adianta ele chegar no seu objetivo por mais perto que ele estivesse, que talvez o objetivo nem existisse. Talvez essas terras fossem uma promessa e provavelmente ali a sua família estava toda morta. Ele esperando chegar e encontrar todos que foram na frente e agora provavelmente estavam todos mortos. Imagina,
o baque. Então ele resolve voltar. Ele se sente tolo de ter saído nessa jornada sozinho, ele se sente tolo de ter tido tantas esperanças, se machucado, e ele consegue voltar. Ele passa por todo aquele tempo horroroso, vento gelado de novo, ele volta para a mesma casa de onde a gente viu ele partindo, só que agora ele tá péssimo. E a gente já sabe o que vai acontecer, o menino não tem como. A vida imortal aparentemente não passa a imortalidade dele para os outros, e o menino tá morrendo, e ele vai morrendo aos poucos. E ele desenhou a família inteira na parede para não esquecer, e ele acaba se desenhando com um lobo também. E a história vai te mostrando que ele vai morrer também. A febre aumenta, a dor aumenta, ele mal consegue se arrastar. E ele faz, sabe o quê? Ele dá o último pedacinho de rabinho de peixe pro cachorro comer, quer dizer, cachorro, lobo, já não sei mais o que é esse bicho. Ele dá pro bicho comer em vez dele se alimentar. E ele morre. E não é uma cena extremamente visualmente, graficamente dramática, é tudo muito sutil. E ele ainda vira pro lobo antes de morrer e fala: nunca esqueça de mim. Não, ninguém vai esquecer de você, nem desse episódio, nem desse trauma. A gente poderia resumir essa história a vida imortal se transforma em lobo, encontra menino, parte com ele para uma jornada para uma terra melhor, garoto cai, se machuca, fica com febre, volta e morre. E é só isso. É só isso o episódio. Como eles conseguiram, numa história que é resumida em 2 linhas no máximo, arrastar por 20 minutos sem parecer arrastado, sem parecer puxado. Você queria acompanhar, você sentiu tudo que o menino e talvez o bicho sentiu também de esperança. Esperança, coragem, perseverança, aquela última gota de que vai dar tudo certo até que desmorona. E quando ele vai, dói, dói. Mesmo que você já soubesse, já tivesse sinais, dói. E o bicho, o lobo, o cachorro, que já não sei mais que bicho é, estou em dúvidas, ele vai, morde, sacode, fala, tá vivo, não tá, igual um pet mesmo. E de repente, com um grunhido, ele acaba assumindo mais uma forma de alguém que perdeu a vida ali, dessa vez do menino. E assim, vestido como menino, aprendendo muitas coisas mais, já tendo vivenciado uma situação ali extremamente drástica, ele segue. E a gente já tem um preview de que no próximo episódio ele chega num ambiente mais verde, e ele chega numa nova cultura, numa nova aldeia, em que uma menina vai ser sacrificada por causa dessa cultura, e ele começa a interagir com essa menina, e parece que os dois, então isso é só o que o preview nos conta, que os dois aprenderão algumas coisas juntos. Essa vida imortal, ou essa existência imortal agora com vida na Terra, começa e continua a aprender cada vez mais sobre a sua própria existência, sobre o que é ser um humano, sobre o que é agora interagir com outros humanos, e vamos ver o que a gente vai aprender junto com ele nesses episódios. Se conseguir ser impactante dessa maneira daqui pra frente, e a história promete machucar o nosso coração sim várias vezes, vão ser 20 episódios de choros, risos e pancadas, uma grande experiência, algo realmente inesquecível e indispensável. E lembrando, de qualquer maneira, que só no trailer do anime também tem algumas cenas mais de ação, aventura, então deve misturar um pouquinho desses estilos. Será que ele vai ser tipo o slime que se transforma pra como ele quiser, qualquer forma, em qualquer momento? A gente precisa de vez em quando com histórias que mexam com a gente assim, tão dentro, tão fundo no nosso peito. Me diga, você assistiu? Você gostou? Você chorou? Ou você é como aquela pedra do começo do anime e você não sentiu absolutamente nada? Não tem problema, pode não gostar. Me conta aqui embaixo quais são as suas expectativas para esse anime e também me fala qual outro anime você tá assistindo dessa temporada e curtindo bastante. Eu posso comentar de repente em outros vídeos de primeiras impressões. Lembrando que temos estampas exclusivas aqui embaixo, loja.com.br/GabiTrausXavier, quando você quiser se presentear com estampas maravilhosas que só tem nesse link, ou também, além disso, me ajudar sempre. Me marca nas redes sociais que eu quero ver. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!